28. Gênesis 28. Nós iremos ler apenas o versículo de número 12. Aleluia! Nós acreditamos perfeitamente que Jesus, Ele está no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, eu falo no sentido geral, no meio de todos nós que estamos neste momento ligados em sua presença através deste culto. A Bíblia diz que só Deus tem um atributo chamado de onipresença, significando que apenas Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, Ele está aí na casa de cada irmão que está nos acompanhando. Glória a Deus. Então, nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 28 e apenas o versículo de número 12, onde diz assim: E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Desse versículo, se você puder, guarde em sua mente esta pequena frase: subiam e desciam. Nós vamos estar voltando a nossa atenção mais para esta frase: subiam e desciam. Mas para nós podermos entender o que de fato significa este versículo que nós temos lido neste momento, nós precisamos voltar um pouco no capítulo anterior, onde nós vamos encontrar relatado a história acerca de um homem que se chamava Isaac. A Bíblia diz que com 40 anos, Isaac se casou com uma mulher chamada Rebeca. E a Bíblia diz que por alguns anos eles perceberam que ela tinha a impossibilidade de gerar filhos, porque era estéril. Mas, diante desta situação, a Bíblia diz que insistentemente ele buscou a presença de Deus, para que Deus abrisse a madre da sua esposa e ela passasse a gerar filhos. A Bíblia diz que Deus atendeu às orações do seu servo e Rebeca, a esposa de Isaac, ficou grávida. E a Bíblia diz que ela concebeu 2 filhos gêmeos, um que se chamava Esaú e o outro que se chamava Jacó. Esaú, o nome Esaú significa cabeludo. O nome Jacó significa suplantador. Quem sabe você possa estar se perguntando, por que que o pai colocou esses nomes nos seus filhos? É porque naquela época o nome era colocado em uma criança de acordo com a situação que acontecia o nascimento. Por exemplo, quando nasceu o primeiro, que se chamava Esaú, a Bíblia diz que eles perceberam que o menino era todo cabeludo. Aí disseram, ele vai se chamar Esaú, que significa cabeludo. Mas a Bíblia diz que por eles serem gêmeos, quando nasceu o primeiro, que ficaram olhando, que terminou de sair por completo o corpo do primeiro de dentro do ventre da mãe, eles perceberam que o segundo vinha atrás, agarrado no calcanhar do primeiro. Aí disseram, nós vamos colocar o nome no segundo de Jacó, que significa trapaceiro, entendendo eles que o menino estava puxando pelo calcanhar do outro para tentar sair primeiro. Então, por causa da situação, eles colocaram o nome nas crianças. E era assim que acontecia. Eu sei que você se lembra do exemplo de Moisés. A Bíblia diz que a mãe de Moisés o colocou em uma cestinha. A irmã de Moisés, por nome Miriam, o levou para a beira do rio, onde ela sabia que a filha de Faraó tinha um costume de se banhar ou de tomar banho. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó encontrou a criança, ela disse, esse menino vai se chamar Moisés, que significa tirado das águas. Outro exemplo que eu quero citar para você
para você poder entender que naquela época o nome na criança era colocado de acordo com a situação do nascimento, eu quero nesta noite relembrar a você aquele episódio que nós encontramos na Bíblia, quando a Arca da Aliança foi roubada no tempo do sumo sacerdote Eli. Eli, ele tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que quando os filhos de Eli morreram na batalha, que a arca foi roubada, a esposa de um dos 2 estava grávida, já quase perto de dar à luz. Quando ela recebeu a notícia que o seu esposo havia morrido na guerra e que a Arca da Aliança havia sido roubada, a Bíblia diz que ela, pelo susto da notícia, ela sentiu as dores de parto. E a Bíblia diz que ela não resistiu àquele parto, ela acabou morrendo, mas tirando a criança com vida, disseram assim: esse menino vai se chamar Icabô, significando foi-se a glória de Deus. Então, por esta razão, colocaram o nome nas 2 crianças gêmeas, Esaú e Jacó. Aí a Bíblia nos diz, amados e queridos irmãos, que essas 2 crianças cresceram e quando elas já se encontravam grandes, já homens, a Bíblia diz que Isaac ele já não enxergava mais, já havia perdido a visão. E ele chegou um certo dia, convidou o seu filho mais velho e disse: meu filho, já estou perto de partir, já está quase chegando a minha hora, e eu preciso que você vá preparar uma caça para mim, um guisado saboroso, para que eu possa me alimentar e te abençoar. E a Bíblia diz que naquela época só quem tinha direito à bênção do pai era o primogênito. E nós sabemos que o primogênito era Esaú, porque havia nascido primeiro. Tem muita gente que tem facilidade de julgar, de criticar Jacó, pelo simples fato dele ter recebido o nome do seu pai de Jacó, que significa suplantador. E todo mundo tem a facilidade de dizer: ele é enganador, mentiroso, trapaceiro. Não é que ele era esse tipo de pessoa. Infelizmente ele teve a infelicidade de receber este nome do seu pai, suplantador. Mas ele não era essa pessoa trapaceira, como muita gente o denomina. Pela situação ele recebeu esse nome, e nós sabemos que ele não enganou o seu irmão, como está aqui escrito a fala de Esaú mais na frente, quando ele vai reclamar, que ele fica revoltado contra Jacó. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que Esaú, ele desprezou a primogenitura, ou seja, Jacó comprou a primogenitura de Esaú. Então Jacó ele tinha todo o direito de fazer o que fez. A Bíblia diz que ele se disfarçou, Jacó se disfarçou de Esaú, foi à presença do seu pai, trouxe um guisado preparado pela sua mãe e recebeu a bênção no lugar do seu irmão. E a Bíblia diz que quando o seu irmão chegou depois, ele ficou muito revoltado por saber que havia sido enganado, pensando ele que havia sido enganado. Aí a Bíblia diz que houve uma contenda entre os 2 irmãos. De fato que Jacó teve que fugir e passou a morar na terra do irmão da mãe dele. A Bíblia diz que ele ficou para lá durante vários anos, se casou para lá. Mas a Bíblia nos mostra, queridos amados irmãos, e eu quero voltar a minha atenção e fazer vocês entender aqui, principalmente nessa passagem que nós temos lido nesta noite. Aqui, nesse texto que nós lemos, significa que Jacó ele estava fugindo do seu irmão. A Bíblia diz que Esaú ele ficou com tanta raiva de Jacó que planejou tirar a vida de Jacó. Então Jacó ele não viu outra alternativa a não ser fugir. E a Bíblia diz que na correria da fuga, ele já cansado, ele parou num determinado lugar do caminho, pegou uma pedra, colocou como seu travesseiro e dormiu. E a Bíblia diz que quando ele dormiu, ele teve um sonho. E neste sonho, ele viu uma escada que do chão chegava aos céus. E a Bíblia diz que ele avistou Deus em cima da escada, lá no topo, e percebeu também, como está aqui dito, no versículo de número 12, que os anjos subiam e desciam. Aí eu quero chamar a sua atenção para algo interessante aqui nessa e desciam. E aqui nós encontramos uma revelação bastante interessante e ao mesmo tempo importante para as nossas vidas. Quando a Bíblia diz que naquele sonho ele percebeu que na escada
os anjos subiam e desciam, isto quer dizer que antes de Deus fazer descer, Deus espera subir. Ou seja, Deus estava disposto a abençoar grandiosamente a vida de Jacó. Mas observe que dentro da visão que ele teve, ele percebeu que os anjos estavam subindo e descendo. Entendendo, queridos e amados irmãos, que Deus, para ele poder fazer descer a bênção, a vitória, o milagre que você precisa, primeiro ele espera subir. Quem sabe você possa estar se perguntando, mas o que é que Deus espera subir? Deus espera subir a tua adoração, Deus espera subir o teu louvor, Deus espera subir o teu clamor, Deus espera subir o teu louvor, Deus espera subir alguma coisa da nossa parte para a presença dele, e assim ele estará fazendo descer a vitória e o milagre que tanto nós esperamos. Porque só Deus pode fazer descer. Está escrito lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, Deus está disposto a fazer a bênção descer. Mas para que isto aconteça, é necessário primeiro nós fazermos subir a nossa adoração até chegar ao trono da graça, até chegar à presença do Senhor, nosso Deus. Portanto, neste momento, eu estou apontando para você a direção, o caminho, para que seja alcançada a vitória da parte do Senhor nosso Deus. O caminho é este. Você precisa primeiro fazer subir a tua adoração a Deus. Não fique apenas esperando Deus fazer descer a tua vitória, sem antes você não fazer alguma coisa. Nós precisamos nos esforçar, buscar a presença do Senhor. Nós precisamos nos esforçar, louvar a Deus. Nós precisamos nos esforçar e voltar o nosso coração por completo à presença do Senhor nosso Deus. E assim Ele estará entrando com providência para nos entregar a vitória, porque é assim que Deus faz. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Está escrito também lá em Jeremias 29 e 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá no Salmo 50, no versículo 15, está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então observe que Deus está disposto a fazer a bênção descer. Mas antes que Deus faça a bênção descer, é preciso a gente fazer a nossa adoração a Deus subir. Então, meu querido e amado irmão, diante da situação difícil que você possa estar se encontrando, o segredo é este: adore a Deus, busque a presença do Senhor. Se for preciso, faça um jejum, faça uma campanha de oração, mas faça com que alguma coisa que Deus se agrade suba para a sua presença. E assim Deus vai estar fazendo a vitória descer sobre a sua vida. Receba essa palavra